Queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando agora o nosso estudo semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Nós continuamos a estudar o 28º capítulo da obra, que tem o título Coletânea de Preces Espíritas. E já iniciamos o item 4 das coletâneas de preces, que é composto pelas preces pelas pessoas que já não estão mais aqui na Terra, as pessoas que já desencarnaram. E o item de hoje é pelas pessoas a quem tivemos afeição. Aqueles entes queridos que retornaram ao plano espiritual são hoje o objeto das nossas preces. Vamos aprender a fazer boas preces para essas pessoas. Bom, o item de hoje é composto pelos subitens 62 e 63, que contém 7 parágrafos. E se antes nós aprendemos a fazer preces pelas pessoas que partiram, hoje aquelas preces para as quais com certeza nós devotaremos um pouco mais de atenção, já que elas falam diretamente, perdão, aos nossos amores, aos nossos afetos, né? Então vamos lá, vamos ao item de hoje. Prefácio. Kardec começa dizendo para a gente que a ideia do nada é algo horrendo, né? É algo horroroso pensarmos no nada para depois da vida do corpo físico. Obviamente é sobre isso que ele está falando, né? Está nos ensinando que a gente é, deve lastimar, né? As pessoas que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. A frase perdão, né? A frase pode parecer aqui um tanto quanto talvez confusa, né? Pode não ser tão clara, mas a ideia aqui é a seguinte: pensar no nada, pensar que morreu, acabou. Quanto que isso deve ser difícil para as pessoas e quanto é difícil, né? A gente pensar que morreu e depois disso é o nada. Acreditar nesse vácuo que ao qual Kardec está se referindo aqui, né? Um vácuo que não permite o eco da voz do amigo que chora à distância de um outro amigo. Então, o que é esse eco? Né? Uma resposta a essa voz que lamenta aquele que se foi. Olha como segue o parágrafo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. Então, né, os que professam esse materialismo profundo, diz Kardec, não conheceram as puras e santas afeições, porque aquele que devota um bom sentimento por alguém não vai aceitar esse tipo de ideia, né, da perda da pessoa. É justamente desse tipo de ideia que decorre aquela atitude desesperada de muitas pessoas quando percebem que o ente querido desencarna. Continua o texto dizendo que o gênio que com sua vasta inteligência dominou o mundo é uma combinação de matéria. Aquelas pessoas que mais tiveram destaque aqui são só matéria. E que aí um sopro extingue para sempre. Que ideia triste, né, essa? Que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Realmente é uma ideia muito triste. Então, nesse primeiro parágrafo aqui do prefácio, Kardec faz um apelo à nossa mente, dizendo: olha, mesmo nós que somos espíritas e que sabemos da continuidade da vida, precisamos pautar um pouco mais a nossa existência sobre essa realidade. Precisamos trazer essa realidade cada vez mais à nossa memória e ao nosso coração, lembrando que um amor, né, as puras e santas afeições, encontram sim o seu eco na continuidade da vida. Kardec está nos lembrando desse detalhe aqui no começo nesse primeiro parágrafo do prefácio, né? É também para o espírita lembrar e não se desesperar diante da morte de um ente querido.
Bom, continua o texto, parágrafo 2. E aí uma pergunta, né? Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? A ideia do vácuo, a ideia do vazio, a ideia do nada, né? Como essa pessoa não vai gelar de terror diante da ideia do aniquilamento absoluto? Como que ela não vai pelo menos desejar que não seja assim, né? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o espiritismo a dissipar toda a incerteza. Então, o que nós temos aqui nesse segundo parágrafo até esse momento? Kardec evoca de novo a questão do amor, do sentimento que nós temos, né? Um homem de coração, um homem de sentimento, não pode pensar no nada. Ele pelo menos vai desejar que a vida continue. Não é assim? A gente pelo menos vai querer que o nosso ente querido continue bem. E se a razão ainda não nos disse que é assim, não disse a essas pessoas, se o raciocínio não disse que tem que ser assim, porque pensemos por um instante, né? Onde a justiça de Deus se esses gênios aos quais Kardec se referiu se perdessem como pó? Se Deus nos permite amar alguém para que depois essa pessoa não exista mais. Se Deus nos permite passarmos com algumas experiências aqui pela Terra e depois nada mais se faz com isso, é no mínimo um desperdício, né? De tempo, de material, é um desperdício de existência, é um desperdício de ser, é um desperdício de existência. Veja, a própria razão diz que é necessário que haja alguma continuidade para todo esse sentimento, para para toda essa capacidade de relacionamento do ser humano, inclusive consigo mesmo, para o seu progresso e tudo mais, né? Para os seus desejos. A própria razão deveria dizer isso. Mas se ela não diz, a gente tem o Espiritismo. O Espiritismo que traz provas materiais sobre a sobrevivência da alma. Que provas são essas? Bom, estão em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso nos debruçarmos sobre as obras da doutrina, estudá-las com carinho, para que a gente entenda e apreenda essas provas que estão nas obras básicas, mas que foram retiradas de fenômenos que aconteceram na época de Kardec e no decorrer de toda a história da humanidade, né? Provando que a vida continua depois do túmulo. Bem, então esses dois primeiros parágrafos se concentram sobre essas informações, né? Dizendo que a vida continua e que a gente deve se concentrar nessa verdade. Bom, vamos à prece, então, né? Acho que vale a pena aqui mais um pedacinho do segundo parágrafo, né? Quando a gente vê as provas, né, que a doutrina espírita traz, só para a gente terminar o parágrafo, né? A confiança renasce, pois que o homem, doravante, sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida. Então, olha só, né? Mais uma coisa para a gente se conscientizar: a vida melhor é a vida do espírito, não é a vida da matéria, né? Que seus trabalhos nesse mundo não se ficam perdidos, não lhe ficam perdidos, e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Então, aqui fica a indicação do capítulo 4, item 18, capítulo 5, item 21, aqui mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fechando aqui a ideia, né? A ideia é essa, a ideia é de que a vida continua e que a gente precisa estar concentrado nisso. Muito bem, tendo apresentado o prefácio, vamos à prece. Primeiramente dirigida a Deus, como a gente já tem se acostumado a ver em diversas passagens aqui desse capítulo, né? Senhor, acolhe com benevolência a prece que te dirijo. Olha só, primeiro a gente pede para Deus escutar a nossa prece. Depois dizemos o seguinte: dirijo a prece pelo Espírito de, e falamos o nome da pessoa, né? Primeiro pedido que a gente faz a Deus, para que essa pessoa possa entrever as claridades divinas e ter mais fácil o caminho da felicidade eterna. E depois permitindo que os bons espíritos levem a ela as palavras do pensamento que é essa prece.
Então, a gente começa conversando com Deus, pedindo a Ele para que a pessoa é, tenha o seu caminho facilitado, que ela ouça aquilo que nós estamos dizendo, né? E que ela se sinta amparada pelas claridades divinas. Depois a gente já dirige a prece diretamente para a pessoa. Primeiro conversamos com Deus, inclusive, né? A gente tem uma frase aqui belíssima, né? Senhor, faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe mais fácil o caminho da felicidade eterna. Que frase bonita essa, né? Olha o que a gente está desejando para a pessoa: que ela veja claridades divinas e que tenha o seu caminho da felicidade facilitado, o caminho da felicidade eterna, né? Belíssima frase. Esse é um desejo que certamente nós teremos para com as pessoas a quem nós mais amamos. Bom, seguimos agora falando com a pessoa, né, que foi para o mundo dos espíritos. Tu, que tão caro me eras nesse mundo, escuta minha voz, que te chama para oferecer novo penhor da minha afeição. Né? Olha, estou te chamando para dizer que eu te amo. Que você fez a passagem, mas que o amor persiste, o amor está em meu coração, né? Deus permitiu que te libertastes da matéria antes de mim, e disso eu não poderia me queixar sem egoísmo. Olha só, né? Por que egoísmo? A gente vai explicar com o decorrer do texto. Porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Olha só, o que está dizendo aqui para o espírito, né? Você partiu antes de mim para a vida espiritual. Eu não posso me lamentar disso, porque eu sei que a vida aqui na Terra é uma vida de sofrimentos, de dores materiais, de dores corpóreas. Você voltou para o seu ambiente de liberdade. Querer que você estivesse aqui comigo seria egoísmo de minha parte, porque eu sei que a sua situação, só por ter desencarnado, já é melhor do que a situação de qualquer encarnado. Né? E dizendo para a pessoa: espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos no futuro, né? No novo mundo. Quando chegar a minha vez de fazer essa partida, né? Então, a gente tem aqui essa nova compreensão sobre a morte. A morte é um momento de libertação para o espírito. Olha aqui a palavra, né? Te libertasses antes de mim. Então, é uma nova compreensão sobre a morte. A morte é um momento de liberdade. A vida terrena é um momento de prisão no corpo e de enfrentamento de alguns sofrimentos que a situação corpórea nos traz. Então, nova compreensão sobre a morte e o que explica a questão do egoísmo, né? E o que nos conscientiza em relação a essa passagem que a pessoa fez. Parágrafo 5. Sei que a separação é apenas temporária. Vamos perceber uma coisa nessa prece? Ela está sendo uma prece de autoconfirmação da minha crença espírita. Ela é uma prece que me leva a pensar na reafirmação dos princípios que eu tenho pela doutrina espírita. Isso já começou lá no prefácio, né? Lembrando para a gente de modo racional, através da doutrina, através do nosso coração, que a morte do corpo não pode significar o fim do afeto, o fim de um ser, de um ente inteligente, de uma pessoa capaz de progredir e de produzir no bem. E aqui a gente está reafirmando tudo isso diante da pessoa que se foi. Né? Nossa separação é temporária e por mais longa que ela possa parecer, é curta, né? Diante da eternidade que Deus promete a seus escolhidos, diante da imortalidade do espírito. O que são alguns anos, né? Algumas décadas, para espíritos que, como nós, já são espíritos milenares, estamos há milênios vivos e permaneceremos vivos por toda a imortalidade. Então, o tempo de separação é um tempo pequeno, a gente pode se resignar porque, como a gente sabe, né, a vida tem passado cada vez mais depressa aqui na Terra, o tempo tem passado cada vez mais célere e a gente sabe que o reencontro é garantido, né? Que sua bondade me preserve,
perdão, né, que ele volta a falar sobre Deus. Deus promete, né, a eternidade aos seus escolhidos, que a bondade de Deus me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante. Olha só, a prece recai outra vez como orientação para mim mesmo. Não é interessante isso? A gente está fazendo uma prece pela pessoa que foi para o plano espiritual, e a prece é uma prece de reafirmação e de consolo para mim mesmo, para aquele que está orando. É muito importante isso, porque a pessoa que está no plano espiritual vai saber que nós estamos nos tranquilizando, vai saber que não estamos desesperados, vai saber que reconhecemos a imortalidade, a justiça de Deus e que estamos nos dispondo a fazer o melhor possível para nos reencontrarmos de modo mais breve. Então ela fica tranquila em saber que nós estamos lidando bem com a situação e de sua parte fará o mesmo, porque o laço de amor que une as duas pessoas, essas duas pessoas, aquela que está no plano espiritual e aquela que está orando por ela, permanece na pureza do amor e não é ali sustentado pelo desespero, pelo egoísmo, né? Quando a prece está sendo dirigida dessa forma. Então, tranquilidade para os dois, né? Para aquele que partiu e para aquele que ficou aqui. Penúltimo parágrafo, parágrafo 6. Ó, quão doce consoladora, olha aqui, é consolo para os dois, né? Para quem foi e para quem está aqui. É a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material. Como assim um véu material? Perdão. Qual é o véu material que existe entre mim e a pessoa querida que está no plano espiritual? É o véu material dos meus sentidos. Os meus olhos não permitem ver o plano espiritual, os olhos do meu corpo, né? Os ouvidos do meu corpo não permitem ouvir o plano espiritual. Os meus sentidos, né, não permitem que eu tateie, que eu pegue o plano espiritual. Então, para quem está encarnado, existe um véu material que oculta o plano espiritual, que oculta o ser querido. Opa, perdão, vou voltar um pouquinho aqui, né? Pronto. Que, voltando aqui para o nosso texto, que oculta o ente querido às vistas daquele que está fazendo a prece, porque esse ainda está encarnado, né? Então, existe esse véu material. E consoladora é a certeza de que o que nos separa é só isso. É a percepção. Não consigo te perceber, te sentir, te ver, te abraçar. Mas tudo isso é só percepção do corpo. Porque eu consigo pensar em você, eu consigo te sentir em meu coração, eu consigo te amar. De que podes estar aqui ao meu lado, a me ver aqui e ouvir como outrora. A certeza, né, de que você pode me ver, estar ao meu lado e me ouvir. Se não ainda melhor do que outrora, porque por princípio da doutrina, quando estamos desencarnados, as nossas percepções melhoram, se expandem. Então, sim, aquele que está desencarnado pode sim nos visitar, nos ver, nos ouvir melhor do que antes. Quão consolador é a certeza de que não me esqueces, do mesmo modo que eu não te esqueço. De que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o seu sempre me acompanha e ampara. Que lindo esse parágrafo, né? Se existe a barreira de um véu material, para o pensamento e para o sentimento não existe barreira alguma. Sentimentos e pensamentos se entrecruzam, acompanham um ao outro, amparam um ao outro. Então, os reencontros pelo pensamento podem acontecer, ainda mesmo que a situação seja de um espírito estar desencarnado e o outro não. E a prece termina dizendo que a paz do Senhor seja contigo. Bom, depois de toda essa orientação, né, dessa, é, dessa devoção, desse amor que nós demonstramos ao ente querido que está no plano espiritual, essas últimas palavras, que a paz do Senhor esteja contigo, acabam recaindo também sobre aquele que faz a prece, né? E aqui a gente é,
encerra o estudo da prece de hoje, lembrando sempre que os laços verdadeiros do amor e da amizade não se desfazem com o tempo, não se desfazem pela distância e nem mesmo se desfazem por causa da morte do corpo físico. As ideias do nada e da aniquilação total do ser pela morte do corpo não fazem parte dos pensamentos e nem dos sentimentos do espírita. O espírita sabe sobre Deus, o espírita está em comunhão com o Pai Celestial o tempo todo, e o espírita se entrega ao amor que sente pelos seus entes queridos, pelas pessoas a quem ele preza, pelas quais ele sente fraternidade, carinho, respeito, e tudo isso ele sabe que perdura através dos séculos, através dos milênios, e não apenas perdura, esse sentimento de amor cresce. Esse sentimento de amor se purifica e faz do espírito alguém melhor. E quando estivermos diante dessa situação de uma separação temporária de um ente querido, que nós possamos dirigir a ele essa prece, porque essa prece que nasce no pensamento de quem a faz, estabelece a ligação entre essa pessoa e Deus, entre essa pessoa e o ente querido. E que essa ligação perdure, né, no amor. Assim nos transformamos, como acabamos de dizer, em espíritos cada vez melhores, com capacidade de amor cada vez mais abrangente, que é o nosso objetivo aqui na Terra. E agora podemos entender que se Deus permite essas separações temporárias, é para que nós possamos crescer no amor, estando, inclusive, fazendo esse exercício de modo independente das sensações corpóreas. Amemos, mesmo que não seja possível abraçar, ver, sentir. Amemos, amemos, porque sabemos que a pessoa também continua a nos amar e porque sabemos que o encontro, o reencontro, está marcado para breve. Assim, estabelece a suprema justiça e bondade de Deus Pai. Meus amigos, muito obrigado pela companhia nos estudos. Desejo a todos uma excelente semana, né? Que a gente possa se reencontrar e continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo daqui a um tempinho, na próxima segunda-feira. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.